faz diferença. Um convite para comprometer-se cotidianamente com a vida de adolescentes e jovens. Olá, esse é o podcast Faz Diferença, uma série produzida pela Associação Imagem Comunitária e a Comissão de Prevenção à Letalidade de Adolescentes e Jovens, que faz parte do Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte. Ela leva até você propostas que geram impacto positivo na promoção da vida da juventude em situação de vulnerabilidade e risco social. A ideia aqui é conversar com agentes públicos, pesquisadores, militantes e quem mais se engaja na luta pelos direitos dessa população. Vem com a gente! Enxergar, perceber, dialogar, humanizar e somar não foram só os temas dos nossos últimos 5 episódios. São também os verbos convite por meio dos quais sintetizamos as descobertas, as angústias, as tentativas constantes de erro e acerto e as centelhas de mudança provocadas por cada pessoa que se compromete diariamente com a vida de adolescentes e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Fato é que não existe receita, guia ou protocolo que dê conta do que essa tarefa exige. Mas afinal, fica a pergunta: como é possível transformar a realidade desses adolescentes e jovens? Para tratar sobre o assunto, neste último episódio da primeira temporada do podcast Faz Diferença, recebemos Cássia Vieira de Mello, que é psicóloga, mestra e doutoranda em Ciências Sociais e coordenadora geral do Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte. Também recebemos Russo APR, multiartista conhecido na cena da região metropolitana de Belo Horizonte, que é pedagogo, rapper, educador popular e um dos fundadores do coletivo Terra Firme. Cássia e Russo, contem pra gente qual é o destino comum que costuma ser traçado para as juventudes pobres, negras e periféricas aqui em nossa cidade. De maneira geral, há uma visão predominante na sociedade de que crianças, adolescentes e jovens pobres, e principalmente os negros e moradores de periferias, estão imersos em uma realidade e em um destino de fracasso, perdas, poucas realizações e fadados, ou quase sempre fadados, à inserção em atividades ilícitas e na criminalidade. Lamentavelmente, há um forte senso comum que direciona opiniões e atitudes para identificar o pior, sem uma visão crítica para as desigualdades sociais, econômicas e de oportunidades vividas cotidianamente pelas famílias pobres ou socialmente vulneráveis. Também não se presta atenção na insuficiência de políticas públicas e nas lacunas para o acesso aos direitos assegurados nas legislações. A gente está num país onde o índice de homicídio, principalmente com a juventude negra, é altíssimo, assim. A gente tem uma média de vida, por exemplo, de mulheres trans que é 27 anos assim, de idade, né? E está muito forte essa coisa dentro da juventude. Então, é assustador, assim, um país que, infelizmente, não investe em políticas públicas de inclusão dessa juventude, tanto em espaços educativos quanto em espaços de primeiro emprego, né? Ou posso dizer, menores aprendizes, né? Então a exploração também da mão de obra dessa juventude é muito grande. Infelizmente, a violência psicológica, a violência corporal, né? A violência familiar, violência social, é algo muito comum, principalmente na juventude negra. Então, infelizmente, a gente tem um índice muito alto de mortes desses jovens assim, na periferia por N fatores. Esses são alguns dos que eu consigo apontar, mas existem muito mais. Assim. Então, infelizmente, essa juventude é exterminada todos os dias no nosso país, assim, e isso por muitos anos, né? E diante desse cenário, o que faz diferença para romper o ciclo de criminalização e encarceramento? Nesse contexto, é necessário que haja uma conjugação de esforços, execução de políticas públicas de maneira integrada e mudanças nas concepções que orientam as decisões políticas.
Eu acredito que tais aspectos fazem diferença na condução de ações e de atenção aos direitos de crianças, adolescentes e jovens. Creio também que faz diferença prestar atenção, atentar para alguns outros aspectos. Por exemplo, a disseminação constante e de informações corretas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto da Juventude. Também o estímulo e incentivos à participação da população, da sociedade civil, nos espaços deliberativos, como os conselhos de políticas públicas e as conferências, obviamente com condições concretas para a presença e a inclusão de crianças, adolescentes e jovens nas discussões e decisões, de acordo com a sua idade e as possibilidades de compreensão desses processos, que tendem a ser complexos e com muitas regras. Igualmente, na minha opinião, faz diferença a luta por orçamentos públicos transparentes e construídos com diálogo e escuta à população, incluindo as próprias crianças, os adolescentes, os jovens e suas famílias. Outro ponto que me faz pensar que faz diferença é ampliar os canais e as oportunidades para discussões e debates sobre alguns aspectos, por exemplo, sobre o acesso aos direitos, sobre o valor da liberdade e da dignidade, sobre segurança pública, sobre o sistema socioeducativo previsto desde o Estatuto da Criança e do Adolescente e reafirmado na Lei do SINASE, sobre direitos humanos. Tais debates sendo feitos nas comunidades, nas periferias, nos projetos sociais desenvolvidos pelas organizações da sociedade civil, nas escolas e que ganhem repercussão, inclusive nos meios de comunicação. Além dessas lutas que os movimentos sociais eles fazem cotidianamente em vários locais, né? É manter também essa luta nas ruas, né? Na mídia, na internet, nos livros, nas poesias. Então, um dos caminhos é esse, e ocupando também espaços de poder, né? Espaços de decisão, né? Tanto legislativos, quanto judiciários, quanto executivos, para que a gente possa, de fato, construir uma política pública que faça mudança na vida das pessoas. Então, eu acredito que o caminho é esse e a gente vai continuar na luta cotidiana para que isso seja possível. Como vocês avaliam que as políticas públicas e os movimentos sociais podem ajudar a transformar esses ciclos e promover novos caminhos possíveis para os adolescentes e jovens? Eu acredito que para reduzir o índice de mortes dessa juventude, primeiramente tem que se investir de fato numa política pública de inclusão dessa juventude em espaços educativos de formação qualificada, não somente formação dentro do sistema S, né, que normalmente são oferecidos, que é sempre trabalho de pedreiro, né, eletricista, marceneiro, esses trabalhos manuais que muitas vezes esses jovens não se veem nesse processo. Acreditamos que é necessário, para além disso, desses cursos, que também a gente não desvaloriza essas possibilidades, mas que se tenham cursos mais amplos, né, como cinema, por exemplo, fotografia, teatro, cultura, né? Outras linguagens também que possam trabalhar o empreendedorismo e micros empresários para que se tornem grandes empresários, para que essa juventude também se identifique com outras formas, né, de trabalho, tanto formal quanto informal. Então, grande parte hoje vive na informalidade, mas também sucateados, né? Então desvalorizados. Então, acredito que o investimento numa educação de qualidade, a inclusão no mercado de trabalho num formato de menor aprendiz, né? Para que esses jovens tenham tempo para estudar, para se formar, e também um trabalho na área de lazer e de inclusão,
esportiva e etc., possa fazer com que eles tenham um processo saudável de formação, de crescimento, e com isso, automaticamente, naturalmente, eles são praticamente tirados da criminalidade. Pensando nisso tudo, acredito que as políticas públicas e os movimentos sociais e culturais têm muito a contribuir. Os movimentos e as redes têm capacidade de incluir os interessados e de vocalizar as suas demandas e as suas necessidades. Podem também compartilhar informações corretas, mobilizar ações e energias para as lutas sociais, construir estratégias para incidência política, melhorar as formas de controle social. Controle social no sentido do controle das ações públicas pela sociedade. E também fortalecer a democracia. No que se refere às políticas públicas, sabemos que elas não se fazem sozinhas. São resultados de ideias, processos e decisões tomadas por diferentes atores envolvidos. E depois disso, obviamente, vem um caminho da sua implementação, do seu monitoramento, da sua avaliação. E aqui eu chamo a atenção novamente para o necessário fortalecimento dos conselhos de políticas públicas, especialmente os de crianças e adolescentes e de juventudes. O esforço que esses conselhos podem fazer para atuar junto com outros conselhos, como os de saúde, educação, assistência social, cultura e segurança pública. Há também um importante papel dos gestores e dos trabalhadores das diversas políticas públicas e as suas responsabilidades nas decisões, nas ações e na aplicação dos recursos públicos, bem como no diálogo com os cidadãos destinatários das diversas políticas públicas. Não deixe de conferir a série completa do podcast Faz Diferença. Enxergar, perceber, humanizar, dialogar, somar e transformar. Nos 6 episódios, recebemos pessoas que atuam nas políticas públicas, nas universidades e nos centros de pesquisa, nos movimentos sociais e projetos da sociedade civil organizada e que fazem a diferença na vida dos jovens e adolescentes de Belo Horizonte. Não deixe de conferir os episódios anteriores. E se você também faz diferença no encontro com esse público e quer compartilhar a sua experiência, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail oquefazdiferença@gmail.com. Esse podcast é realizado pela Associação Imagem Comunitária e a Comissão de Prevenção à Letalidade de Adolescentes e Jovens do Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte. Conta com a coordenação de Rafaela Lima e Múcio Greco, apresentação de Isabelle Chagas, roteiro de Vitória Brunini, música do MC Tio do Barreiro e edição de Fernanda Godinho. Acordei na madrugada, noite gelada. Abri a janela, registrei minha quebrada. Tudo na calada, tinha quase nada. Só mais um maluco que na rua caminhava. Tô com muito frio, neguinho, querendo dormir. Mas os pensamentos faz meu corpo resistir. Pensava nas pessoas que nem falam mais comigo. Pensava nos parceiros que eu achava que era amigo. Pensava nos estudos, caralho, larguei de canto. Pensava na coroa, acorda cedo, vai pro trampo. Pensava em várias coisas, problemas do mundo. Em ser trabalhador, um MC ou vagabundo. Pensei em vários problemas meus e diferente dos seus. Meus vizinhos não são nobres. Faz diferença. Um convite para comprometer-se cotidianamente com a vida de adolescentes e jovens.